Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, amigos, parentes. Queria compartilhar mais um pedaço da palavra de Deus. E o tema dessa palavra de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, é essa aqui, ó. Não perca a sua fé. Amém? Eu queria ler um versículo antes de iniciar essa palavra, que fica em 2 Reis 2, 2 Reis 5, 2, 3. Que diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, e ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: Quem dera que se meu senhor fosse diante do profeta que está em Samaria. Amém? Eu gostaria de começar dizendo que nós somos muito limitados, né? E muitas das vezes não conseguimos enxergar, às vezes, aquilo que está diante dos nossos olhos. E que Deus tem muito mais, infinitamente mais, daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E eu queria falar sobre Naamã. Aqui nós vamos ver um homem vitorioso. Um homem da Síria. Olha só, não é de Israel, é da Síria. E a palavra de Deus diz que o Senhor era com ele, mesmo sendo estrangeiro. Interessante, né? Então não importa de onde você é. Deus é com você, mas se você for com ele, amém? Ele era 99% vitorioso, porém infeliz. Esse 1% de infelicidade era por causa da sua lepra. Uma doença sem cura. Se fosse em Israel, ele viveria isolado, pois era a norma higiênica da época, né? E eu fiquei refletindo sobre essa história e pensei, parece que há sempre alguma coisa, né? Há sempre alguma coisa tentando impedir de sermos felizes. Esse tal 1%, né? Ele pode contribuir significativamente para isso. Naamã ele conseguia vencer tudo, menos a guerra contra a doença. Era uma coisa incurável, só um milagre na vida de Naamã. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele não sabia. Numa das suas investidas contra Israel, ele pegou uma menina como escrava. Olha só, uma menina. E é sobre essa menina que eu queria falar agora. Essa menina não tem nome. Ela foi pega para se tornar escrava, longe do seu país. Para pensar. Me veio uma pergunta. Você acha que essa menina queria ir? Sair do seu país, da sua família, de perto dos seus amigos para ser escravo de um cara que provavelmente matou muito dos seus parentes sem condições, né? Mas Deus tem seus meios. Quando Ele quer abençoar, meu irmão, Deus é incrível. Ela poderia estar se perguntando, por que Deus permitiu isso comigo? Sou serva de Deus, fiel, varoa da terra, sapateio, vou para a igreja todo dia, prego a palavra. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, irmão, não questione. Amém? Naamã não sabia, mas essa garota, ela vinha da linhagem do povo de Deus. Essa garota tinha tudo para ficar com o coração azedo, né? Muita desgraça na vida dela ao mesmo tempo. Provavelmente ela tinha muitos sonhos. Queria namorar, noivar, casar, viver com o seu povo e a sua família, né? Como todo mundo pensa e sonha. E o Senhor falou assim comigo, que ela não estava onde ela queria, mas muitas das vezes é assim. Deus vai te levar para um local ou um lugar que não gostaríamos de ir. De perder um emprego que não gostaríamos de perder. De perder uma pessoa ou ter que abrir mão de alguém que não queríamos ter que abrir. Talvez uma amizade. Mas eu descobri que nem sempre
faremos o que queremos, pois temos um Senhor que comanda tudo. E quando Deus permite e te leva para onde você não quer ir, quando Ele permitir e te levar para onde você não quer ir, você não pode deixar seu coração azedar, porque nem sempre você vai traçar, você vai conquistar ou você vai seguir aquele caminho que você traçar. Às vezes Deus tem outros planos para você, outros caminhos. Independente do caminho que Ele traçar para você, não questione. O mais interessante é que ela estava num local estrangeiro onde havia idolatria e ela não deixou aquele ambiente, aquelas circunstâncias mudar aquilo que ela era. Ela tinha muita personalidade, ela não deixou o coração dela azedar e não deixou nada mudar aquilo que ela sabia que ela era. O sonho dessa garotinha, ela foi totalmente frustrada, foi sequestrada, né? Porém, a sua fé não. A sua fé não foi sequestrada. E com o passar do tempo, com seu testemunho e com suas palavras, porque não adianta falar e não dar testemunho. Acredito que por muitos dias, por muito tempo, a mulher de Naamã foi percebendo que aquela garotinha era diferente e começou a dar ouvido para aquela garotinha. Então, com seu testemunho, suas palavras, ela conseguiu incentivar a mulher de Naamã, a incentivá-lo a procurar o profeta Eliseu em Samaria. E o mais interessante é que Naamã poderia se perguntar assim, para que eu vou dar ouvido para uma garotinha que é escrava? A mulher na época não era nada. Sendo garotinha e escrava, então, sem chances, nem o homem daria ouvidos. Mas ele teve essa sensibilidade, de repente não no momento, com o passar do tempo, e com o Espírito Santo ali, né, com gemidos inexprimíveis, convencendo-o, conseguiu motivá-lo a procurar esse profeta em Samaria. E o mais interessante é que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu e reagiu. É isso que você precisa fazer. Amém? Chegando lá em Samaria, Eliseu mandou ele tomar banho. Na cara, assim, ó. Ah, eu vim aqui, vai tomar banho. Para pensar. Era de puxar uma espada e meter no bucho de Eliseu. Fala sério. Mas... E outra coisa que me chamou muita atenção é que o rio que Eliseu mandou ele dar uns mergulhinhos era muito sujo na época. Então, a princípio ele questionou, ele não queria, porque, né, na visão dele, na visão carnal, humana, ele pensou o quê? Vou chegar lá, o profeta vai estender a mão, ele vai me orar e vai me curar. Às vezes nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito, e não é assim. Deus tem os seus meios. E Deus é incrível, né? Ele, através de cada coisa estranha que Ele faz, meu Deus. E Naamã não queria mergulhar, mas o interessante aqui é também uma coisa que eu aprendi, é a importância de ter amigos de Deus, né? Amigos com princípios, né? Os amigos incentivaram. Naamã, se tivesse para uma guerra agora, você não iria? O que custa dar 7 mergulhinhos? O não você já tem, irmão. Você tem que tentar. Não adianta ficar se lamentando, amém? Então, ele quase que se recusou, mas ele caiu dentro. Porque muitas das vezes nós somos assim. Deus nos dá uma direção e às vezes agimos da nossa própria forma. E por causa disso, às vezes a gente acaba voltando para o final da fila, né? Pelo simples fato de acharmos que não temos habilidade suficiente, que temos habilidade suficiente
suficiente para tomarmos nossas próprias decisões. Às vezes não consultamos a Deus, né? Aí quebramos a cara. Então fique atento aos sinais e peça confirmação a Deus. Mostre para Deus que você depende dele, de tudo que você precisa, e com certeza Ele te honrará. Amém? Para finalizarmos, você conhece bem a história. Naamã deu os 7 pulinhos no rio, foi curado da lepra, e a partir daquele dia ele resolveu adorar somente a Deus de Israel, e provavelmente com seu testemunho, sua influência, ele conseguiu influenciar muitas pessoas a quererem conhecer mais, um pouco mais desse Deus de poder e de milagres, né? E o interessante é que eu separei 3 pontos aqui, ó. Eliseu, ele tipifica Deus. O Rio Jordão, ele tipifica Jesus. E a menina tipifica o Evangelho. Não há como chegar a Deus sem primeiro ouvir a palavra de Deus, como fez Naamã ao ouvir a garotinha. E tomar uma atitude de mergulhar no rio chamado Jesus, para então fazer com que o nosso clamor chegue a Deus, né? Por fim, essa situação que você está passando não vem para te destruir. Ela nunca vem. Deus tem sempre um propósito, mesmo quando achamos que não temos mais saída. Lembre-se de Naamã, ele era leproso, hoje em dia é hanseníase, né? Uma coisa importante aqui, ó. Deus odeia murmuração. Então, ó, se questionarmos, nós tardamos a nossa bênção. Mas se o adorarmos, por certo, o Senhor concederá o desejo do nosso coração. Amém? Orar antes de fazer algo é dependência de Deus. Orar, esperar Deus confirmar e tomar uma decisão. Orar depois não é porque você recebeu a bênção que você vai parar de orar. Orar depois e continuar buscando é gratidão. Não busque a Deus somente quando você precisar. Busque-o sempre. Amém? Que essa palavra possa falar profundamente ao coração de vocês, possa abençoar a sua vida, o seu ministério e a sua família. Amém? E tenha fé que o Senhor colocará a pessoa certa no teu caminho, que te mostrará o caminho da sua bênção e do seu milagre. Amém? E que Deus te abençoe. Fica com Deus.